Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou estar abordando aí o tema calor na visão da medicina chinesa. Antes de começar o vídeo, peço para vocês que se inscrevam, dê aquele like e ajuda aí a contribuir com o meu canal, ok? Bom, como o tema é calor, na visão da medicina oriental, medicina chinesa, né? O que isso pode influenciar no nosso corpo, em patologias, em doenças, etc. Primeiro, nós temos 5 fatores patogênicos, fatores climáticos, que é o vento, o calor, a umidade, secura e frio. Mas a gente vai voltando e falar de calor, já falamos de vento, agora vamos falar a respeito de calor. O básico, o mínimo, aquela coisa para vocês começarem a entender como que se comporta essa questão do calor. Calor ou fogo, os dois aí tá no mesmo contexto. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa tentar observar essas características na natureza. Então, como os chineses, como o pessoal da medicina oriental concluíram a respeito do calor dentro da gente, etc., vendo a natureza. Então, quando eles veem a natureza, eles pensam que calor é algo que aquece, né? A gente pode ver aí, é básico, né? Não tem como fugir disso. Pô, o calor aquece, exatamente. O calor aquece, o calor, dependendo da temperatura, da intensidade, ele pode chegar a queimar. Então a gente começa a observar aí perante a natureza. Então, o que mais a gente consegue entrar em contexto, né, assim, na parte de calor é o sol, né, é o dia, é a claridade. Então, imagina o sol. Imagina você estar num ambiente lá, observando lá, e tem aquele sol muito forte naquele dia. Você começa a sentir que aquece, ok? E o que acontece? Tudo que aquece tem uma tendência de se mexer, de se mover. Vocês já olharam no horizonte ou em cima do carro ou numa rua muito extensa, num dia de sol muito forte, como parece que flameja, parece que sai um ar quente, dá para enxergar isso de longe, né? É basicamente isso. Então, o calor, ele ajuda a mover as coisas. Você pode pensar na questão do derreter. Quando algo aquece demais, você imaginar o vulcão, né? Visando a natureza. Então aquece muito a ponto de quê? De derreter. Então se derrete, começa a se mexer, né? Então a gente pega essas características e a gente já volta pro lado do calor. Entenderam mais ou menos como é? Então assim, a gente começa a pensar também na questão da cor, o calor, fogo, derreter, tudo isso que eu falei para vocês tem uma característica com a cor mais avermelhada, ou vermelho. Não é à toa que eu estou, né, se der para enxergar aí no vídeo, de vermelho hoje, ou pelo menos parecido com o vermelho. Então assim, a lava do vulcão não é vermelha, ou não é aquela cor, né, bem forte? Cores quentes, lembra das cores quentes? Vermelho, amarelo, laranja, olha que interessante, cores quentes, não brilha, não tem uma cor viva, você percebe pelo dia, entre dia e a noite, o dia mais claro, mais quente, então tudo isso, eles têm esses princípios com a visão da natureza. O calor também tem uma característica de transformar, tá? Ele transforma você, por exemplo, como que a gente pode pensar no transformar? Numa comida. Você pega o seu arroz, pega o seu feijão, tá daquela forma, tá daquele jeito. Como é que você vai fazer para transformar ele? Através do aquecer, através do calor. Então você vai pôr na panela, vai colocar lá no fogão, deixa lá o seu modo de preparo como você gosta, mas você vai perceber que vai transformar. Né? Você vai cozinhar o feijão, você vai fazer o arroz, fazer qualquer tipo de outra comida, você transforma, né? Lembra do aço, como é que ele se transformava, o aço mudava, né, a forma dele através do calor, colocava aquelas barras de ferro dentro da fornalha lá e forjava o metal para fazer lanças, para fazer espadas. Olha que interessante o transformar vinculado com o calor. Você transforma literalmente as coisas.
Você muda até a aparência, você muda a textura. Falei da comida, falei do aço, tá? O vulcão, não a pedra, de tão quente que fica, ela não derrete. Depois que ela resfria, ela não se forma de outro jeito, vai ter outra forma, através do calor. Olha que interessante. Deu para entender mais ou menos esse contexto? Então, se o calor ele tem características de aquecer, de queimar, como eu falei agora há pouco, e agitar. Perceba a água quente quando você deixa muito tempo, ela não borbulha, né? Então, calor demais tem a característica de agitação. Tudo isso que eu estou falando, visualizando o calor na natureza, tem dentro da gente. Então, para poder a gente começar a tentar entender nós mesmos, nos observarmos, a gente precisa entender a natureza. E esses climas, esses fatores climáticos na natureza, para poder entender nosso corpo. O calor tem uma tendência também, está muito relacionado à expansão. Tudo que aquece demais tende a expandir. Isso já é fisicamente comprovado através das moléculas, que elas se agitam demais. Imagina dentro de um frasco, o ar lá dentro muito quente. Se agita demais, essas moléculas tendem a ficar com mais espaço entre elas, porque elas estão muito agitadas, tá? Então, ou seja, essa parte de expansão é fisicamente comprovado, então o calor ele se expande. E quando resfria, é o contrário, elas ficam mais paradas. Olha que interessante, o calor mexe, movimenta, expande, agita. Olha quantas características incomuns. E se não tem calor, fica mais paradas e elas podem ficar mais próximas uma da outra, assim não tem tanto atrito. Se tiver calor, mais se expandem, ok? Então, ou seja, precisamos observar referente a essas características na natureza. Aí a gente começa a pensar como que é no nosso corpo. Agora é o seguinte, o calor no nosso corpo, o que a gente pode dizer? Primeiro, já vou entrar no contexto de que nós, seres humanos, somos animais de sangue quente, tá? Mas aí pode viver lá no Polo Norte, pode viver lá no Polo Sul? Pode, mas a gente só consegue sobreviver se tiver vestimenta adequada, um casaco, algo que nos aqueça. Senão, a gente não consegue sobreviver a esses climas. Somos animais de sangue quente, então a gente precisa ser quente. Eu dou outra características de pessoas, por exemplo, pessoas mais alegres, mais expansivas, mais, né, assim, com esse temperamento mais agitado. Você começa a pensar assim, nossa, aquela pessoa é muito fria. Não bate. No casa, você falar que aquela pessoa é muito fria. Agora, quando você fala assim, nossa, que pessoa calorosa, que pessoa mais quente, olha como que se encaixa melhor nessas atitudes, né? Então, ou seja, dentro da gente, o calor faz a energia fluir, né? Faz a energia da gente movimentar. Então, os nutrientes que nós temos, através da respiração, através do alimento, através de bons exercícios físicos, então, move, não fica parado, não tem estagnação. Então, o calor, ele tem uma característica de fazer mover, de dar continuidade ao movimento e não parar, e não estagnar. Então, transforma os líquidos, transforma os alimentos, transforma nossos nutrientes e nos dá saúde. Então, é interessante nós nos mantermos sempre quente, tá? Nós somos seres humanos e animais, né, de características quentes. Agora, o calor ou o ser quente, nosso corpo, ele é legal, ele é preciso. Nós temos partes do nosso corpo que elas necessitam do calor, necessitam ser quentes para continuar trabalhando. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nosso estômago. Nosso estômago não é frio, não deveria ser. Ele é quente, né? Ele precisa ter uma temperatura um pouco mais elevada, até mesmo por conta das coisas que nós comemos, e precisa ali fazer a digestão e quebrar as enzimas, as moléculas, sei lá como é que funciona esse negócio todo, para poder jogar tudo que nós comemos no nosso organismo. Então, o estômago é um exemplo. Só que como entra o fator patológico, que é a doença, na visão do calor? Quando a gente pensa assim, nossa, o calor patológico. Vamos voltar na questão do estômago. Quando tem excesso de calor lá no estômago, então o estômago ele já é quente, só que ele é muito quente, ele tem um calor excessivo, mais do que deveria ter,
a gente começa a ter alguns problemas. A gente começa a ter problemas como refluxo, azia, sensação de queimação. Olha o fator queimar, olha a palavra queimar, sensação de queimação. Quando a gente tem aquele refluxo, né? Não queima, quando sai aquele ácido, aquele líquido lá do estômago e sobe pela garganta, não queima. Se chegar na boca, então tem aquele gosto de azedo, amargo, sei lá, parece algo que está queimando. Exatamente. Então, calor que sobe. Outra característica bem bacana, o ato de subir. O calor tem uma tendência de sempre ir para cima. Não vou pedir para vocês fazerem isso na sua casa, mas pode fazer em outra coisa, outro objeto, para ter uma noção. Ou então verificar aí na internet, etc. Mas vocês já perceberam que se vocês colocarem fogo em algo, a tendência do fogo é consumir da onde você colocou para cima e nunca para baixo? É difícil ele ir para baixo, mas ele começa a ir para cima. Lembra do exemplo que eu dei no começo do vídeo, quando a gente olha no horizonte da rua, quando está um tempo bem quente, ou por cima do carro que tem aquele ar subindo? Exatamente, o calor tem uma tendência de sempre subir. Tentem fazer a experiência de quando você estiver com algumas panelas no fogão, aqueles que não têm exaustor, tá? Algumas panelas no fogão, você põe um banquinho perto para pegar alguma coisa no armário, você vai sentir a sua cozinha no alto muito quente, você vai sentir aquele bafo, né? Então, ou seja, o calor já tende a subir, evaporar. Tem um exemplo da água, quando entra em ebulição, evaporação, não sobe, vai para cima. Então, outras características referentes a calor é a subida. Então, ou seja, se o estômago está em excesso, tem calor demais, sobe. O que mais o calor pode influenciar aí no nosso corpo quando está em processo patológico, tá? Vou dar outro exemplo, o intestino. O calor tende a consumir os líquidos. Você vê que o calor não faz evaporar a água, não faz deixar um ambiente seco. Uma caatinga, aquele terreno que é do sertão, quando tem muito calor, não chove de jeito nenhum, só calor, calor, muito sol, o terreno não fica todo craquelado, não fica seco. Exatamente. Agora você imagina um intestino seco, sem umidade. Como é que a pessoa vai ficar? Dificuldade para evacuar, sensação do intestino preso, pode causar dor, porque imagina, tá saindo seco, não tem uma certa umidade para poder ter aquela saída mais tranquila, mas vai doer. Então, ou seja, o intestino ele pode sofrer por calor, tá? É um dos exemplos que eu posso dar. Por exemplo, a pele. A pele com calor excessivo pode se tornar uma pele desnutrida, pele ressecada. Olha o ressecamento entrando aí de novo. Uma pele ressecada, pode ficar com a vermelhidão. Lembra que eu falei da cor vermelha? Vermelhidão a gente percebe no rosto da pessoa quando a pessoa tem um calor excessivo, tá? Rosto avermelhado, olhos vermelhos, né? A bochecha avermelhada, ponta das orelhas vermelhas, tá? O calor excessivo do nosso corpo faz a gente transpirar demais, tá? Não é aquela transpiração mínima, é aquela transpiração forte, às vezes até de noite pode te causar insônia, tá? Porque fica com a mente agitada. Então, calor excessivo não faz a pessoa descansar, porque o calor move, o calor não repousa, não deixa as coisas repousadas, deixa agitada, a pessoa não dorme, tá? Ou seja, a tendência é sempre ir para o alto, né? Então a pessoa pode ter sinais de calor, desde que seja em excesso, pode causar isso daí, tá? A sensação de menopausa, climatério, são sinais de calor também, tá? Então, ou seja, gente, foi mais um vídeo para poder explicar para vocês como é essa questão da visão do calor perante a medicina chinesa. Primeiro, observa-se a natureza, verificamos como se comporta o calor, ou fogo, etc., na natureza, depois a gente transfere para a gente. O calor pode se transformar em fogo. Tem gente que fala, ó, fechei seu diagnóstico, você tem calor. Pode ter esses sinais e sintomas que eu falei agora há pouco. Fechei seu diagnóstico, você tem fogo. Aí é um agravante. Imagina um estômago com muito calor. Fogo no estômago.
da úlcera. Olha, entre uma gastrite e uma úlcera, qual que é pior? Intestino, né? Se tem calor no intestino, imagina com fogo. Pode dar problema na parede do intestino, pode haver sangramento, ardência ao evacuar. Então, ou seja, é um agravante, né? E assim por diante. Um agravante de calor no estômago, se transformando em fogo, pode dar sangramento gengival, mau hálito. Então, nossa, o calor vai tudo para a boca, vai consumindo. Porque as coisas que pegam fogo na natureza têm odor. A gente consegue saber que algo está pegando fogo porque a gente sente o cheiro. Nossa, que cheiro de queimado. Então, imagina o estômago pegando fogo, mau hálito, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre o calor na visão da medicina chinesa. E aproveitando que está no finalzinho do vídeo, não esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, que vocês tenham sempre bons estudos, bons materiais para estar aí aprendendo mais e contribuindo melhor com o conhecimento de vocês. Tá legal? Então, até a próxima, e por hoje é só aqui na Jason's Terapias. Tchau!